Nós estamos aí batendo recorde de divórcio, né? Desde que começamos com o isolamento social, com a pandemia, a gente bateu recorde de pedido de divórcio nos Estados Unidos, Brasil, China, vários países da Europa. Quer dizer que o isolamento social veio para confrontar as pessoas, né? Aquela vida que a gente levava, né, Leda, de cada um sai de manhã, vai para um lado, vai para o outro, à noite volta, e ali cada um vai empurrando com a barriga. No isolamento social chegou e falou, opa, não, olha só, não dá mais para botar para baixo do tapete, né? Você vai ter que olhar para a tua relação, para você. E aí as psicólogas que cuidam disso estão trabalhando para caramba, graças a Deus. Ah, imagina. É assim, né, Uma Leda? demanda animadíssima, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, não é assim? É, a vida é assim. E na separação também tem quem chora e tem quem vende lenço, né? Tem gente que sai bem, né? Porque sai apaixonado. Os homens, de modo geral, na minha opinião, sempre saem quando tem outra pessoa. Eles dificilmente saem para ficar sozinhos, né? Essa é uma realidade, viu? Os homens, na maior parte das vezes, separam por duas razões. Uma, porque já está envolvido, apaixonado completamente por outra pessoa. E segundo, porque a mulher deu um pé na bunda. São as duas, as duas causas, né? Sim, que os homens se separam, né? Mas, enfim, hoje estamos aí, cada vez mais as mulheres querendo, né, se realizar nos seus relacionamentos, as pessoas. E aí o que acontece é que a gente projeta tanto num relacionamento, cada vez mais, né, com esse ideal romântico, que a gente acaba... A vida real não sustenta, né, o ideal romântico. A vida real é arroz e feijão e boleto para pagar, né? E aí nem sempre a gente fala, mas como assim, né? Lá na minha fantasia era tão linda essa história de amor, essa família Doriana. Mas na vida real não é bem assim, né? Mas por isso que faz todo sentido, não digo que é bom, mas faz sentido que o número de separações tenha aumentado durante a pandemia, né? Sim. Porque você vai conviver, você vai... eu conheço gente que, assim, segundo o marido viajava, voltava quarta ou quinta, ou então passava uma semana fora e passava 3 em casa, ou 2 em casa, 2 fora, e de repente não. Ficou todo mundo trancado dentro daquela casa, com todas as dificuldades, né, da vida e mais a obrigatoriedade de ficar ali, né, de conviver e todas as diferenças. Porque, na verdade, é uma coisa meio suicida, né, essa história. Porque você vai casar com uma pessoa que é diferente de você, que teve uma educação diferente de você, uma formação diferente de você, um ponto de vista diferente. É muito difícil a pessoa achar a sua alma gêmea mesmo, né? Sim, sim. Em geral, sim. são pessoas muito diferentes que vão conviver ali, né? Se é que existe, né, Leda, essa tal de alma gêmea. Eu não sei, nunca encontrei, não dei essa sorte. Mas... Eu também não. Eu também não. Mas é isso, assim, os relacionamentos mudaram muito, né, nas últimas décadas. Até, inclusive, a função do casamento, né? Então, se a gente voltar lá no século passado, a gente sabe que os casamentos eram contratos, né? Eram acordos, as pessoas casavam por interesse, né? Então, a minha família quer juntar as terras com a sua família, vamos fazer um casamento aqui, né? Então, as pessoas casavam por conveniência, por interesse. E agora não, a gente se casa por amor, para se realizar, né? Para realizar esse ideal, né? Da vida dois, de construir uma família e de encontrar um parceiro para envelhecer juntinho. E aí o grande problema, né, que eu vejo trabalhando esses anos todos com relacionamento e pessoas que estão se separando, é o quanto a gente espera de um relacionamento. O quanto a gente idealiza, o quanto a gente projeta. E aí não tem como sustentar, né? A realidade Enquanto a gente erra, né? Com gente... esse jeito de pensar. Né? Sim. Então, essa coisa desse ideal romântico, né? Dos romances, comédia romântica de Hollywood, né? Que a gente sonha em viver na vida real. A coisa não é bem assim, o buraco é mais embaixo. E a vida dois, ela é muito trabalhosa, né? Tem uma psicanalista, ela é bem famosa aqui no Insta também, a Maria Homem, né? Ela diz que a própria instituição do casamento já é um projeto falido, né? Assim, porque já é difícil a gente viver sozinho e dar conta dos nossos conflitos, né?
E aí, o que que nos exigem? Que a gente viva os nossos conflitos com outra pessoa na mesma casa e ainda e ame essa pessoa e que essa pessoa te ame, né? Não importa o que aconteça, né? Até que a morte nos separe. Então, já é difícil a gente lidar com os nossos conflitos, aqueles que a gente traz da infância, da vida toda, com as dificuldades do dia a dia. Então, você lidar consigo mesmo já não é uma coisa fácil. Lidar com outra pessoa que também tem os seus monstros, né? E ainda ter que amar essa pessoa o tempo inteiro, pro resto da vida, é quase da ordem do delírio, né? E aí depois a gente tem filhos, e aí bota todo mundo na mesma casa e todo mundo tem que se amar, se respeitar, se dar bem. Que não vai acontecer, né? A gente É sabe que difícil, é é, puxado. sim, sim. E o que acontece é que a separação é um grande trauma, né? Por conta de todo esse ideal que a gente projeta nos relacionamentos e que a gente espera, também quando isso acaba, também é um grande movimento na vida da pessoa, né? Também é. Alguns especialistas dizem que a separação é um dos traumas mais subestimados pela nossa sociedade. Né? As pessoas olham, não, mas você dá um tempo, daqui a pouco você já arruma outro, tá tudo bem. Só que não é bem assim, né? E aí que vem, então, as 5 fases que você falou, né? Que são as 5 fases do luto de uma separação. Uma médica americana, há muito tempo atrás, lá na década de 70, começou a estudar, então, o que acontecia com as pessoas que estavam ali na fase terminal da morte, né? Ela identificou, então, que essas pessoas passavam por 5 fases, que são as fases do luto, de quando você perde alguém que você ama para a morte. Com o tempo, né, os especialistas começaram a observar que quando você também vai desfazer um vínculo de afeto, ou seja, quando você vai se separar, né, por exemplo, o fim de um relacionamento amoroso, também te leva a vivenciar essas 5 fases do luto, só que na separação. E aí, em alguma literatura, a gente encontra que viver essas fases do luto na separação é ainda mais doloroso do que viver o luto de quando alguém que você ama morre, né? Porque nas 2 situações, você vai ter que lidar com aquilo que você não vai mais viver junto com aquela pessoa, né? Então, a vida que você conhecia até então deixa de existir. Quer porque você se separou, quer porque a pessoa morreu. Você vai ter que lidar com a saudade, com as lembranças, né? Com aquilo que você não vai mais viver. Mas a pessoa morreu, você vai elaborar aquele luto e a vida segue. Quando você se separa, você vai passar por todas essas fases. E ainda, Leda, talvez aqui seja a coisa mais dolorosa de uma separação. Vai ter que suportar o que o outro está fazendo com a vida dele. E aí que entra o nosso ego, né? E o quanto é doloroso, então, às vezes, a gente se separar e ver que passar pelas 5 fases do luto e ainda suportar as escolhas que o outro está fazendo. Talvez já num outro relacionamento. Isso me lembra uma música do Chico Buarque que diz: quero ver como suporta me ver tão feliz. Né? O que é uma mentira deslavada, porque se você estivesse tão feliz, você não estava interessado em saber como é que o outro estava vendo a sua felicidade. Está na cara que você está infelicíssima, né? Por isso que você está jogando na cara dele, quero ver como suporta me ver tão feliz. Você não está feliz. Né? Pela Exatamente. lógica, você não está feliz. Você Sim, está sim. querendo parecer que, né? Uhum. Então, é muito difícil mesmo, não é? É uma coisa absurda. E Sim. como é que você separa essas fases? Como é que você define Então, essas essas fases? fases, elas foram identificadas como a primeira fase a negação, né? Então, num primeiro momento, às vezes, você, então, né, o teu parceiro ou tua parceira diz que não quer mais, ou você começa a perceber que aquela relação está acabando, né? Num primeiro momento, depende da situação, essa negação, ela pode vir de diferentes maneiras, né? Que é um mecanismo de defesa. Eu não aceito que você quer se separar, né? Ou você descobre uma traição, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, né? Ou finge que não vê, ou enfim. Tem pessoas que negam dizendo, como você falou, né? Imagina, foi a melhor coisa que me aconteceu, eu tô feliz da vida porque eu já não aguentava mais. É um jeito também de negar, né? É uma defesa psíquica mesmo para não confrontar a dor ali logo no momento difícil. Então, a primeira fase é a negação. É essa de você ainda estar ali meio que, puxa vida, né? Não acredito, não... Ninguém é preparado para se separar, né, Leda?
A gente É. só pensa em casar, né? Quem é que colocou Sim, a lá no... gente casa para sempre, né? Está Isso, lá, ser feliz para sempre, até que a morte os separe. Todas as frases emblemáticas estão presentes, né? No inconsciente e no consciente, né? sim, ninguém colocou lá no plano de vida, né? Vou casar 10 anos, depois eu vou me separar e aí vou ver o que. Não, né? Então é uma coisa que não é desejada, né? Nunca é nem planejada, nem. Então isso é, tira a gente, desestabiliza a gente. Então nessa primeira fase vem a negação, depois vem a fase da raiva, e essa é uma fase muito nociva, né, para quem está se separando. É aquela fase assim que você liga de madrugada e xinga, rasga a roupa, faz barraco, quebra tudo, se agridem, né? Então é uma fase muito de agressões, de acusações, de querer mesmo fazer o outro sentir a tua dor, né? E aí as pessoas são muito criativas, né? Nesse sentido. Digamos assim. Digamos assim, mas é uma fase que precisa ter muito cuidado, né? Porque, de fato, às vezes acontecem grandes tragédias nesse momento, né? Vide aí os crimes passionais, né? Geralmente, nesse momento, então, eu sou rejeitado, você não aceita que sou rejeitado, e aí, então, ou você é minha ou não é mais de mais ninguém, né? É uma fase perigosa, né? Depois Onde o feminicídio está cada vez mais, né, crescendo mais, e mais evidente, mais visível, né? E foi um outro número, né? Uma outra estatística que subiu muito na pandemia. Muito. Absurdamente, né, Helena? E aí, então, a terceira fase, depois que você passa pela negação, passa pela raiva, e aí vem o que a gente chama de barganha ou negociação, né? Que é esse momento de você, então, tentar recuperar o que você perdeu. E aí, aqui nessa terceira fase, pode ser quando a gente perde, às vezes, até a dignidade e o respeito a si mesmo, né? Que você começa, então, a procurar esse ex-parceiro ou a tua ex-parceira, se humilha, faz promessas que você sabe que não vai conseguir cumprir, na intenção de resgatar esse relacionamento. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!